Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o meu, seu, o nosso café com coragem, que tem como um objetivo aumentar a nossa imunidade psicológica, emocional e também espiritual. A alegria do Senhor seja a tua força nesse dia que Ele fez para nós podermos estar juntinhos mais uma vez, dividindo um pensamento e ensinos que vão empoderar as nossas atitudes e que vão trazer saúde também para a nossa vida psicológica e também emocional. Então que o Senhor separe este dia para a tua vida, para acrescentar uma porção maior daquilo que Ele tem para cada um de nós. Hoje, mais um dia que Ele separou para todos nós a estarmos juntinhos, crendo, acreditando que a alegria do Senhor seja a nossa força. Então, nesses dias no livro de Provérbios, temos tirado lições extraordinárias para a nossa vida, e eu tenho absoluta confiança também que hoje será mais um dia desse que Ele fez. E hoje aqui em Tatuí nós já estamos também com 23 graus, quente, mais um dia daqueles que promete também. Zoraide já está nos informando aqui que lá em Botucatu está 19 graus, também já está esquentando, né, Zoraide? Botucatu sempre é um pouco mais frio, mas já está esquentando também. O texto que nós vamos ler vai estar lá em Provérbios capítulo de número 15. Em Provérbios capítulo de número 15, como administrar conflitos, como ter a habilidade de administrar os conflitos e a expectativa daquilo que nós queremos discutir hoje, pensar junto nessa nossa live, como adquirir essa habilidade e essa condição para nós vencermos nesse momento de pandemia, fora os momentos de pandemia também, como ter essa habilidade, como manter-se no momento de grande conflito, junto com a família, amigos, comunidades, empresas, lojas. De repente há uma situação de conflito, como administrar tudo isso e como administrar também o nosso emocional em uma situação como essa. Então vai ser o nosso pensamento naquilo que nós vamos estar discorrendo durante esta manhã, buscando esse empoderamento. Jesus disse que bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurado os pacificadores. Então eu preciso sempre olhar para as escrituras sagradas e poder tirar das escrituras sagradas algumas lições para a minha vida. Então o livro de Provérbios nos ensina a respeito disso, mas o Novo Testamento Jesus também vai falar a respeito dos pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, se os pacificadores serão chamados filhos de Deus, no momento de conflito eu preciso ser aquele que vai colocar um pouco de água e não vou colocar ali mais gasolina, né? Não vou colocar mais gasolina na fogueira. Então vamos tirar uma lição preciosa e eu espero que seja de grande ensino para você. Se você tiver uma Bíblia e você puder dar uma olhada aí, a base para nós hoje vai ser Provérbios capítulo de número 15. Nós vamos examinar as escrituras e nós vamos tirar das escrituras sagradas aqui lições muito importantes para a nossa vida, que vão trazer saúde para cada um de nós. Então, como é que está a temperatura aí? Está quente? Olha, parece que aquilo que chamava inverno, apesar de estarmos no inverno, já passou, já foi, já não temos mais inverno.
Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui e eu quero ler junto com vocês então Provérbios 15. Nós vamos ler do 1 ao 7. Do 1 ao 7. Provérbios capítulo 15, do 1 ao 7. Provérbios 15, do 1 ao 7. Espero que esteja tudo tranquilo aí também com vocês. Provérbios, prontinho, 15, do 1 ao 7. Vamos lá. Provérbios diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca do insensato derrama estutícia, ou seja, loucura. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. A língua serena é árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda do perverso há perturbação. A língua do sábio derrama o conhecimento, mas o coração do insensato não procede assim. Provérbios de Salomão 15 me dá uma grande base para a administração de conflitos e para mim ter a habilidade de administrar conflitos, você precisa, nós precisamos desenvolver em nós aquilo que como direcionamento do fruto do Espírito, ter a habilidade de subjugar os sentimentos através daquilo que é a minha crença de grande valor. Você é uma pessoa que no momento de conflito, como você age? No momento de conflito, você consegue se controlar? No momento de conflito, você consegue ter serenidade por um momento? Você consegue pensar nas suas crenças e valores? Ou no momento de conflito, nós somos daqueles que têm um ditado antigo, tinha meu tio que ele falava muito, ele falava assim, e um amigo também falava muito, eu dou um boi para não entrar e dou 2 boi para não sair de uma discussão e de um problema. Enfim, como que você consegue gerenciar as suas emoções nesse momento de conflito? Porque muitas pessoas no momento de conflito agem dentro da temperatura e do ambiente que está o lugar, e depois elas acabam se arrependendo de ter agido daquela maneira, e até o arrependimento saudável, porque olhou e viu que fez errado, mas depois ela fica se culpando, porque ela fala assim, puxa, eu não deveria ter feito, não precisaria ter feito aquilo, eu deveria ter deixado aquilo de lado. Então, nessa manhã, pensando com você numa maneira de nós gerenciarmos aí as nossas emoções e também ter a habilidade para nós administrarmos os conflitos, eu quero pensar com você na dica que Salomão deixa para cada um de nós. Se Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores, e bem-aventurado quer dizer mais do que felizes, então, como pacificador e como alguém que vai ter a habilidade para administrar os conflitos, eu vou gerenciar então as minhas emoções e
em todo o ambiente que eu estiver, eu preciso estar preparado já para que isso aconteça. Lógico que nós gostaríamos que não houvesse conflitos, mas também é algo inevitável, porque família é família, organização é organização, empresa é empresa, igreja é igreja, onde estiver reunido pessoas, a realidade é que em algum momento pode ser que isso aconteça. E se isso acontecer no momento que eu estiver lá, isso é importante para você, importante para mim, termos um ambiente tranquilo dentro do nosso coração e dentro da nossa alma. Então eu quero nessa manhã pensar com você pelo menos 7 lições que nós vamos encontrar do versículo 1 até o versículo de número 7 de Provérbios para ter essa habilidade. Mas antes de entrar na pergunta, sim, você consegue gerenciar os teus conflitos internos? Porque eu vou precisar gerenciar os meus conflitos internos para depois eu gerenciar conflitos internos. Se eu conseguir já dominar e gerenciar os meus conflitos internos, eu vou conseguir depois gerenciar os conflitos externos. Por quê? Porque todo tipo de conflito ele precisa de um grande moderador. É lógico que Jesus sempre vai ser um grande modelo maior, porque Jesus ele não se envolve com o ambiente externo que estava à volta dele. Jesus ele consegue gerenciar todo o sistema que está ali. Tem uma grande multidão, tem um grande número de pessoas que estão ali e de repente chega o pessoal naquele grande auê cheio de pergunta e fala assim: mestre, devemos pagar tributo a César ou não? O que o senhor acha? Está um grande auê. Jesus, com muita serenidade, não se envolve com a situação externa, ele se mantém. Aquela mulher de João 8 que foi pega em flagrante adultério, o couro está comendo, está um grande auê externo, e quando eles vão até Jesus, ele continua se mantendo na mesma posição que ele estava, escrevendo na areia. Pastor, mas o senhor está falando de Jesus, é Jesus, Jesus é Jesus, eu sou eu, você é você, nós somos a extensão deste reino e Jesus habita dentro de cada um de nós, e se ele habita dentro de cada um de nós é porque ele quer usar a nossa vida para poder gerenciar os conflitos que porventura acontecerem quando estiverem perto de nós, quando a situação for com a gente, num momento de um ministério, no momento de uma reunião, num grupo com o coral, numa sala de aula, numa empresa, numa loja. Eu preciso lembrar que eu sou a extensão de tudo isso, e eu preciso lembrar que Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. E eu quero chamar a tua atenção, porque as pessoas de fora estão observando também o nosso comportamento. E o nosso comportamento vai nos fazer toda a diferença também na vida das pessoas. Então, uma das coisas importantes é, no momento de conflito, eu preciso saber que eu tenho que ter sempre uma boa comunicação para que o conflito possa ser resolvido de uma maneira muito tranquila e de uma maneira muito serena, e que eu consiga também fazer com que os ânimos sejam tranquilizados ali naquele momento. Que haja tranquilidade e serenidade no momento dos ânimos. Então, os primeiros versículos do capítulo 15 traz para nós lições que eu acho que são importantes, que dá para nós aí absorvermos algumas coisas que eu acho que é importante. Primeira coisa, do versículo 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra branda traz tranquilidade e desvia a raiva, mas a palavra dura suscita a ira. Em um grande momento de conflito,
em um grande momento aonde o ambiente não está legal, eu preciso, e você precisa, e nós precisamos ter uma palavra branda. Que se queremos um ambiente tranquilo, a nossa palavra tem que ser uma palavra branda. Primeira coisa que eu aprendo aqui: eu preciso permanecer calmo e tranquilo quando eu estiver diante de um conflito. Por quê? Porque o meu exemplo vai ser contagiante. A maneira como eu vou me comportar em uma reunião vai contagiar outras pessoas também. Há um conflito, mas eu preciso manter sereno. Em Atos capítulo 15, na primeira assembleia da Igreja Batista Apostólica, quando eles estão reunidos ali naquele lugar, há uma discussão por um fato. E Tiago se levanta com muita tranquilidade e ele traz uma direção para aquele assunto. Ele não traz uma palavra dura, ele traz uma palavra branda. E essa palavra branda é aceita por todos, porque eles percebem que ele está tendo um equilíbrio. Ele está falando a maneira certa, porque não basta eu falar também a verdade, eu preciso falar a verdade de uma maneira correta, de uma maneira que as pessoas elas vão ouvir e ver que aquilo que eu estou falando está de acordo com o meu temperamento também naquele momento, naquela discussão. Então, uma palavra branda vai acalmar o ambiente e uma palavra dura vai fazer com que o ambiente seja marcado por grandes conflitos ou aumentar ainda maior no contexto popular aí, colocando gasolina numa situação, o que não é importante para a nossa vida, já que, vou repetir, em todos os 7 passos, Jesus diz: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Segunda coisa que eu aprendo com Salomão vai estar no versículo de número 2. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca do insensato derrama loucura. Tiago diz que o homem e a mulher precisam ser pronto para ouvir, mas tardio para falar. Então, se eu preciso ser pronto para ouvir e tardio para falar, eu vou peneirar as minhas palavras e eu preciso tomar um cuidado muito grande. Então, a sabedoria nesta hora de trazer uma palavra dizendo para as pessoas: olha, aconteceu realmente de fato tudo isso, estamos vivendo um grande conflito, mas a palavra de Deus diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. E trazendo essa palavra de branda, o ambiente então muda. A coisa muda e as pessoas começam a ouvir. Num ambiente onde está todo mundo agitado, as pessoas estão te ouvindo e elas estão te vendo, elas vão parar e a palavra que vai ser encaixada ali vai trazer então uma tranquilidade e uma serenidade para o ambiente, e isso faz com que o ambiente fique calmo. E o ambiente sendo um ambiente calmo, fica mais fácil para que as pessoas possam falar também, ou chegar em uma determinada situação. Conflito na família, onde infelizmente as pessoas hoje acham que pelo muito gritar, e quanto mais gritar, mais serão ouvidas. Lê do engano. Nunca, se num ambiente de conflito houver gritaria, aqueles que mais gritam nunca serão ouvidos. Aliás, eles podem até falar, mas eles nunca serão ouvidos. Num ambiente onde aqueles que acham que quem manda aqui é quem fala mais alto, isso não funciona. A pessoa até pode ter razão naquilo, mas o ambiente se torna um ambiente completamente inabitável. Por isso que Salomão aqui está dizendo para nós que a língua dos sábios são verdadeiras. Então, importante, naquele momento de conflito, eu preciso saber
quais são as informações corretas e precisas para mim poder falar alguma coisa. Por isso que eu disse de Tiago 15, né? Quando está naquela assembleia, naquele calor da assembleia lá na igreja apostólica, Tiago se levanta e diz: olha, isso está de acordo com aquilo que os profetas falaram. E ele começa então a dizer: não vamos colocar peso sobre os gentios, mas vamos falar aquilo que o próprio Senhor falou, e não vamos colocar peso sobre eles. E quando ele fala aquilo então com sabedoria, moderação e domínio próprio, as pessoas param, ouvem e falam assim: é boa essa palavra. O meu estado de espírito, conhecendo a palavra e lembrando que Jesus disse que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, então eu faço parte dessa extensão. Eu vou gerenciar tudo isso com muita tranquilidade. E eu sei que não é fácil nós nos mantermos tranquilo num ambiente completamente conturbado, mas é muito necessário que haja pessoas assim. E isso eu também falo que é mais do que um dom de Deus. Isso é um acréscimo de um talento e da graça de Deus sobre a nossa vida. Então, para cada conflito, antes de ouvir todo mundo, eu preciso fazer uma avaliação de toda a verdade, o motivo daquela discussão, o motivo daquele conflito, e eu ter uma palavra então tranquila para mim poder administrar tudo isso. Os irmãos estão me entendendo? Então é muito importante ter o conhecimento dos fatos, ter o domínio da situação para saber muito bem aquilo que eu estou falando e não aquilo que eu acho que é. E nem querer fazer prevalecer a força por falar mais alto, ou por poder ter mais força para falar, ou até mesmo por falar mais. Eu posso falar menos, mas eu posso ter convicção e certeza naquilo que eu estou falando, e não porque eu acho, mas porque há uma realidade de situações que me trouxeram aquelas informações, e porque me trouxeram aquelas informações, então eu vou falar com muita clareza. Então, a importância da comunicação e da clareza da comunicação e da verdade da comunicação. Se é um conflito de família e estão discutindo por causa de alguém, eu preciso conhecer bem aquela estrutura, eu preciso conhecer a situação daquela pessoa que é o objeto talvez da discussão e do conflito, eu preciso conhecer as verdades dela para mim poder então entrar com uma palavra de sabedoria, e uma palavra de conhecimento, e assim então poder trazer uma tranquilidade naquele ambiente e uma palavra de clareza. Uma terceira lição que eu aprendo aqui também vai estar no versículo de número 3, e ela é muito importante. Diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares e contemplam mal e bom. Então, em um terceiro pensamento, em uma terceira lição para nós, Salomão diz: lembre-se que Deus é o supremo juiz e que Ele fará justiça. Então, no momento de conflito, eu quero que você lembre que o Senhor está sobre a tua vida. O Senhor está sobre a sua vida. O Senhor está sobre você e o Senhor está sobre mim. E Ele está olhando tudo isso, seja na nossa comunidade, seja no meio da família, seja na tua empresa, seja na loja, aonde for. Lembra quando falo primeiro lugar nesse conjunto, mas lembra que o Senhor está sobre nós. Lembra Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre quer dizer autoridade. O Senhor está governando sobre a minha vida. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então Salomão traz para mim a clareza dizendo assim: lembra que os olhos do Senhor estão sobre todos. Deus está olhando
as tuas palavras, Deus está olhando a sua motivação, Deus está vendo a intenção do coração de todas as pessoas, e eu preciso então com muita tranquilidade lembrar de tudo isso. Então na hora que eu vou transmitir uma palavra, o pensamento vai ser assim: Jesus com certeza agiria desta maneira que eu estou agindo agora. Pastor, isso não é fácil. Nada é fácil. Tudo é um treinamento de espírito. E quando você fala, Senhor, eu gostaria de ter domínio próprio, eu quero mostrar para você, dizer o seguinte: Deus vai proporcionar situações para que você mostre que você quer realmente domínio próprio e tenha o domínio próprio. Se você vai orar e vai falar, Senhor, eu quero ter um pouco mais de mansidão, saiba que Deus vai proporcionar momentos, ou vão acontecer momentos para te treinar, para que você tenha mansidão. E sempre quando houver uma situação, querido, lembre muito bem, seja em casa, aonde for, lembre muito bem, Deus está sobre a sua vida. O Senhor, Ele está sobre você. O Senhor está olhando para cada palavra, para a intenção e motivação também do nosso coração. Tranquilo? Dá para a gente avançar um pouco mais aqui? Dá para a gente caminhar um pouco mais? O Espírito do Senhor está sobre você. Nos momentos de conflito, ele vai precisar da extensão do reino de Deus. E essa extensão é a minha vida, é a sua vida e é também a nossa vida. Quarta lição que eu aprendo, então, vai estar no versículo de número 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. A língua serena é árvore de vida. Por que árvore de vida? Porque os frutos são manifestos. Quarta lição que eu aprendo, as minhas palavras, e aqui essa palavra tem que ser uma palavra rema para a minha vida e uma palavra rema e uma lição rema para a tua vida. Use palavras para promover cura. Use palavras para promover cura e para solucionar o problema e não trazer culpa sobre ninguém e nem buscar um culpado para a situação, o que é muito comum nos momentos de conflito. Nós precisamos arrumar um bode expiatório, nós precisamos arrumar um culpado. Parece que há uma necessidade humana de nós fazermos isso, de ter alguém que seja o bode expiatório da situação, que seja o culpado da família, ou que seja o culpado da empresa, ou que seja o culpado da comunidade da qual nós participamos. É a hora de nós pararmos com isso. E o conselho de Salomão é que essa palavra de entendimento, essa palavra com lisura, como ele diz, essa língua serena, que é a árvore da vida, eu preciso trazer palavras para cura do ambiente, eu preciso trazer palavras para a cura da vida da pessoa, eu preciso trazer palavras que vão solucionar o problema e que não vão apontar o culpado, porque uma palavra serena vai produzir o seu fruto e a pessoa que for culpada, ela por si só vai falar, eu acho que é isso mesmo também, e ela vai entender e vai agir como se for com muita clareza para ela, e ela então vai entender tudo isso. A língua serena é como a árvore da vida que produz fruto. No meio da discussão, no meio do conflito, a língua serena vai produzir os seus frutos. Essa é uma palavra rema para a minha vida e para a sua vida, período pós-pandemia, num ambiente onde você estiver, eu tenho certeza que Deus vai querer usar demais a sua vida para isso. Por isso, quando o salmista fala assim, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, não vou ser atingido, ele está fazendo menção a um referencial. E os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus, precisam ter isso. Há um conflito desse lado e há um conflito daquele, mas eu vou me manter dentro do temor do Senhor,
porque o Espírito Santo precisa usar alguém para aquele momento. O Espírito Santo precisa falar através de alguém naquele momento. E por que não? Não vai falar através de você, se você buscar isso. Então tem discernimento. Começou um grande conflito, não entre naquele momento. Não entre, não seja daquele que vai tacar. Seja daquele que vai apartar e traga uma palavra não com gritos, mas uma palavra com uma moderação, uma palavra sensata, uma palavra de sabedoria, que o texto está dizendo que essas palavras e essa língua vai ser como árvore da vida, então como um lugar tranquilo e sereno. E não é fácil nós admitirmos tudo isso. Então, se você não tem essa habilidade, Tiago diz que se nós orarmos com muita... se nós orarmos pedindo, o Senhor vai nos dar essa habilidade, o Senhor vai nos dar sabedoria. Diz que o Senhor diligentemente Ele vai dar àqueles que então estão buscando. Busque isso no Senhor, nós vamos buscar isso nele, e eu tenho certeza que Ele vai acrescentar demais isso na tua vida. Quinta lição que eu aprendo aqui, e eu acho que isso é importante para todos nós: seja receptivo ao ensino, esteja aberto à correção e seja rápido em pedir desculpa quando estiver errado. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Quando você, em um momento de conflito, for a pessoa da qual estão falando alguma coisa, e com muita sensatez você perceber que está errado, não coloque resistência. Não coloque resistência, não coloque porquês. Porque essa síndrome de Adão e Eva vem nos perseguindo desde o início do Éden. Adão, você comeu do fruto? Não, a mulher. Mulher, você por acaso comeu? Não, o homem. Nós sempre vamos transferindo responsabilidades. Nós sempre vamos transferindo situações, quando eu creio que o que Deus gostaria de cada um de nós é justamente isso. Está falando alguma coisa no momento do conflito e de repente você errou, tenha uma hombridade para assim: olha, é comigo mesmo, desculpa, eu acho que eu exagerei, eu acho que eu falei demais, eu acho que eu não deveria ter falado. Tudo isso vai trazer saúde para a tua alma, tudo isso vai trazer saúde para você, tudo isso vai trazer serenidade já no ambiente. Agora, quando nós vamos colocando motivos pelo qual nós fizemos aquilo, isso nunca vai acrescentar em um momento de conflito. No momento de conflito, lembre que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Tenha isso em mente na tua vida. Eu vou repetir de novo. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E a pergunta que eu faço é: se os pacificadores serão chamados filhos de Deus, e aqueles que não são os pacificadores serão chamados do quê? Aqueles que gostam de ver o circo pegando fogo serão chamados do quê, queridos? Aqueles que gostam de promover o conflito, aumentar o conflito, eles serão chamados do quê? Daqueles que não têm a língua branda, mas pelo contrário, daqueles que têm palavras sempre duras, eles serão chamados do quê? São coisas para nós pensarmos, porque Jesus disse que bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E os que não são? Os que no momento do conflito, e aqueles que falam assim: eu estou aqui neste lugar para ser a pedra de sapato no meio de tal. Essa turma aí é parecido com quem? Hein? Eles serão chamados filhos do que, afinal de contas? Por essas coisas eu preciso pensar. Então, seja receptivo ao ensino. Aprende com um momento de repente de correção,
peça desculpa, avance, caminhe e melhor, porque nós não somos pessoas perfeitas. Nós temos erros também, como outros também têm, como todos têm. Então, olhe bem para isso. Sexta lição que eu aprendo vai estar no versículo de número 6, quando diz: na casa do justo há grande tesouro, mas a renda dos perversos sempre haverá perturbação. Perturbação. Então, dê valor a todos que têm contato com você, mesmo quando você não estiver de acordo. Nós não precisamos vencer sempre. Nós não precisamos estar com a razão sempre, porque nem sempre teremos toda a verdade, que é uma base para os conflitos. Nem sempre nós vamos dominar todas as verdades a respeito das pessoas. Então, seria no meio de um grupo de pessoas, as pessoas discordam ou acham melhor ser feito de uma outra maneira ou agir de uma outra forma e de um outro jeito, ou se pensam diferente de mim, isso não quer dizer que elas são contra mim. Não quer dizer, não é porque elas pensam diferente, ou porque elas têm atitude diferente, ou porque elas acham diferente, que elas estão contra. Nem sempre é assim. Por isso que eu preciso saber o ambiente do qual eu estou e entender que na multidão, não é na individualidade, na multidão de conselheiros há sabedoria, na multidão de pessoas há sabedoria, num grupo grande de pessoas há sabedoria. Então cada palavra pode ajudar a acrescentar. Eu não preciso ter ou fazer prevalecer ou querer fazer prevalecer uma verdade ou aquilo que eu acho de uma maneira absoluta como sendo a última. Eu não preciso disso. Eu preciso estar junto ali, ter um domínio de parte da verdade. Se eu tiver um domínio de toda a verdade, eu vou falar com muita clareza, mas sempre lembrando que o Senhor está sobre a minha vida e olhando para cada palavra. Então eu não vou trazer palavras que vão ofender o Espírito Santo, que não vão ofender ao Senhor através das minhas palavras, porque das minhas palavras, como eu disse aqui, são palavras que vão promover cura, são rios de Deus. E mais uma vez vou parafrasear aquilo que o pastor Tiago sempre diz: de uma mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição. Então a fonte de água ou uma árvore não pode jorrar duas coisas ao mesmo tempo. Elas precisam produzir apenas um tipo de fruto. Por isso quando Salomão fala assim, dê valor por você fazer parte da tua família e ter essas pessoas perto de você, e mesmo que você não está de acordo com aquilo que foi decidido ou com aquilo que aquela pessoa está falando, tudo bem. Cada um tem a sua maneira de pensar, a sua forma de pensar. O que nós precisamos é atitudes que vão trazer um equilíbrio para todo o ambiente e vão levar também as pessoas então a uma reflexão. Então, Provérbios de Salomão me ajuda. Eu acho que o primeiro ponto mais importante é eu gerar e alimentar os conflitos internos que eu tenho. E às vezes o conflito interno de você ter que prevalecer, de você ter que fazer com que a tua palavra seja ouvida e obedecida. E eu preciso e você precisa então que com muita tranquilidade as coisas sejam manifestas. Ok? E por último, dentro desse ensinamento de Salomão, em versículo de número 7, quando ele diz: a língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração do insensato não procede assim. A língua do insensato procede ou libera sabedoria e conhecimento. Os filhos deste reino, os filhos de Deus vão liberar palavras de sabedoria. Não é assim que nós vamos resolver tudo isso. Acalma teu coração. Acalma teu coração. Ei, para. Acalma. Acalma o teu coração. Quieta aí na tua alma aí. Fique tranquilo aí. Fique tranquilo. Domine. Fique tranquilo. Para aí. Moderação. Então,
Sétima coisa, palavras que propaguem conhecimento e propaguem então entendimento para as pessoas. Não adianta ficar gritando que isso não vai resolver. Se todos nós ficarmos gritando, não vai chegar a lugar nenhum. Mas não vai ser, vai estar gritando, né? Não adianta ficar gritando. Não. Com muita tranquilidade, ó, não adianta ficar gritando. Não adianta. Com muita tranquilidade. Palavra então que vão propagar um conhecimento e um entendimento, que vão propagar sabedoria. Esse é o tempo, queridos. Esse é o tempo de aprendermos a gerenciar todos os conflitos. Agora, quantos estão aqui que já tiveram discussões na família, que envolveu mais de 3 pessoas? Pense aí. Aliás, família é uma bênção, né? Família é uma grande bênção para a nossa vida, porque todo ambiente familiar reuniu os mais exagerados, de repente tem alguns que beberam, enfim, que família reúne, cada um tem a sua conduta, às vezes nem todo mundo tem a mesma regra de fé, então às vezes os comportamentos são diferenciados, ou por uma situação, ou por alguém que errou. Pensa, já teve conflitos de que na hora parece que os nervos sobem à flor da pele. Essa é a hora de sempre respirar um pouco fundo, observar qualquer objeto de discussão, analisar quem é a pessoa do conflito e ter uma palavra então branda e uma palavra de um direcionamento. E eu quero que você lembre mais uma vez, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Em assembleias e reuniões, que às vezes sempre tem alguns que gostam de aumentar um pouco mais o tempero do ambiente. Lembre, o Espírito do Senhor está sobre mim. Os olhos do Senhor estão sobre todos. O justo juiz está sobre a minha vida. E se ele está sobre a minha vida e sobre todos que estão reunindo ali, eu não posso fazer prevalecer o que eu acho, mas pedir que ele possa dar a direção e a clareza do ambiente, mostrar quem realmente está errado, quem é que está certo, porque os fatos vão falar por si mesmo, mas eu sou aquele que vou aprender a gerenciar. Aí você vai perguntar para mim, pastor, o senhor já vivenciou situações como essa? Você não tem ideia. Muitas e muitas vezes, em viagens, em reuniões, em ambientes que pareciam conturbados, em ambientes que pareciam qualquer outro tipo de ambiente, menos um ambiente de pessoas que pensam corretamente, que deveriam pensar de uma maneira mais tranquila. Já vivenciei N situações e reuniões, isso em vários lugares também. E a gente vai aprendendo com o tempo, é justamente tudo isso. Lembro de uma reunião acalorada nossa, até com pastores também, que pensando em fazer o melhor e tal, e às vezes aumenta-se a intensidade da discussão, e às vezes o negócio estava tomando um ambiente onde todo mundo já queria falar, e isso também é um outro problema, porque todo mundo quer falar e prevalecer a sua voz, e sempre tem um ponto errado, porque às vezes não domina completamente a situação, e aí levantava-se lá o pastor Pedro, uns pastores de mais experiência, e aí vinha com aquela palavra branda, tranquila, trazia uma direção. Parece que era como se fosse uma névoa descendo no ambiente, e aí todo mundo então se acalmava, tranquilo, e aquilo então passava. Gerenciar conflitos internos
vai me ajudar a gerenciar os conflitos externos também, que porventura participaremos um dia. Então Salomão fala assim que é muito importante eu observar esses 7 primeiros capítulos, o primeiro versículo do capítulo 15, porque eles trazem para nós essa habilidade, esse gerenciamento de aprender nos momentos de conflito, ter um reconhecimento de alguns pontos que são importantes. Que primeiro o Senhor está sobre a nossa vida, que segundo uma palavra branda sempre vai produzir algo satisfatório no meio da discussão, que a comunicação daquilo que é o ponto verdadeiro e o ponto chave, ele é muito importante, que eu aprenda a ouvir mais em momentos de conflito do que mais falar, mais ouvir e menos falar, e quando falar, então falar com clareza e falar com serenidade. Tudo isso vai me ajudar a, além de gerenciar os meus conflitos, gerenciar também os conflitos das pessoas que estão envolvidas em toda aquela situação. Então, que esta lição ou esse pequeno ensino que podem nos ajudar a gerenciar conflitos que nós vamos ter ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada, que essa habilidade esteja sobre a sua vida, mas pense sempre isso no momento de conflito. Começou o conflito, não precisa você fazer prevalecer o que você acha. Ainda que o desejo seja de falar, mas pare, escute tudo que está sendo falado, analise o objeto da discussão ou a pessoa que é o objeto da discussão. Tente ver se você sabe alguma coisa em relação àquilo. Lembre que o Espírito do Senhor está sobre você, que o justo juiz está olhando para nós. Lembre que os pacificadores serão chamados filhos de Deus e que a palavra branda sempre vai trazer um ambiente calmo e vai fazer com que o ambiente seja um ambiente tranquilo. Por isso que Salomão foi um dos homens mais sábios deste mundo, porque ele deixa para nós esse compêndio maravilhoso de como também eu posso aprender a gerenciar conflitos, tanto internos como conflitos também de situações, famílias, reuniões, assembleias, enfim, no local de trabalho, aonde eu estiver. Então, que Deus te dê esse espírito de sabedoria, que Deus te dê essa compreensão e essa graça, mas sempre lembrando que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E ele vai dizer bem-aventurados. Então, mais uma vez, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura faz com que a ira e a raiva seja levantada também, piorando mais ainda o ambiente. A língua dos sábios derrama conhecimento, mas o coração dos insensatos nunca vão aceitar tudo isso. Então seja sábio diante de Deus e diante das pessoas. Numa situação de conflito, primeiro pensamento: Deus, me dá sabedoria em isso aqui. Senhor, traga clareza do Teu Espírito Santo na minha vida. Senhor, me dá uma palavra aqui de brandura e habilidade. Querido, você vai ter a experiência maravilhosa do Espírito Santo sobre a tua vida. Lembra que Jesus falou: quando vocês forem levados aos tribunais e começarem a falar a respeito de vocês, não se preocupem com o que vocês vão falar. Ele não está falando de um ambiente calmo, ele está falando de um ambiente tenso. Ele viveu isso no Sinédrio, né? Naquele momento, e depois eles conseguem, então, ele diz assim: olha, lembrem que o Espírito Santo falará por vocês. Então, seja essa, não queira prevalecer, mas falar: Espírito Santo. Agora a sabedoria. O homem de Deus, a mulher de Deus, que vai
dominar a sua língua, que vai dominar o movimento. Ele vai ser apto, rápido para ouvir, mas ele será tardio para falar. E quando ele falar, vai falar então com muita clareza. Que Deus abençoe demais essa palavra ao teu coração. O livro de Provérbios é para nós um grande compêndio. Eu espero que você esteja lendo o livro de Provérbios essa semana. Eu espero que você esteja lendo alguns capítulos de Provérbios essa semana, porque sempre vai trazer para nós grandes lições de vida. Que Deus te dê saúde espiritual, que o Senhor te dê saúde emocional, que o Senhor te dê saúde psicológica, que dentro da tua família as pessoas possam te encontrar como sendo a pessoa sábia, conselheira, conselheiro, sábio, e que as pessoas possam olhar e perceber que a tua palavra está diferenciada. E principalmente, pastor, eu não era assim e tal. Ótimo, melhor ainda, porque agora quando você manifestar-se desta maneira, as pessoas vão falar assim, alguma coisa realmente mudou e está alterado na vida dela, na vida dele, então ela melhorou. Então vamos buscar essa melhora a cada dia. Se você é o pivô da situação, me perdoe, então desculpe e vamos seguir no jogo. Deus vai ser com a gente, o Senhor vai nos dar vitória em nome de Jesus. Então Deus abençoe essa palavra ao teu coração. Espero que seja de grande acréscimo para a tua vida. Medite nesse capítulo 15 aqui, porque você vai ver, tem tantas lições aqui, eu poderia alistar um arsenal. Versículo de número 17 do capítulo 15, ele fala: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que um boi cevado onde há o ódio. Olha só que coisa linda. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apacenta as lutas. Então esse capítulo 15, ele vai falar tanta coisa boa. Para o sábio há caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno. Então esse capítulo 15 aqui, queridos, ele trata justamente dessas coisas maravilhosas. Então que o Senhor te dê a graça, medita nela. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você, vai falar profundamente com você em textos que até mesmo eu não falei. Olha só o que diz aqui o versículo 31. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar do meio dos sábios têm a sua morada. Então, quando eu estou ouvindo, as pessoas falam, realmente você errou nisso aqui, tal, e eu entendo tudo isso aí. Olha, ele encerra dizendo, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Quanta lição maravilhosa tem aqui nesse capítulo 15, eu poderia aqui alistar com vocês um arsenal de lições e nós ficaríamos aqui pelo menos aí até 1h da tarde só pensando em cada um. Mas eu quero desafiar você para ler. E se você é um corajoso, uma corajosa deste tempo, ao fazer a leitura desse capítulo 15, você coloque aí aquilo que você viu, aprendeu, divida com outros que vão assistir mais à tarde, ou divida com aqueles que vão receber também o comunicado de que alguém comentou, onde você comentou, ou de que curtiu o que você curtiu. Você vai ver que na multiforme sabedoria, multiforme de graça de Deus se derramou sobre a nossa live, onde nós participamos. Então que Deus abençoe a sua vida. E mais uma vez nós vamos dizer, em todo tempo e em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que com ele também nos dará todas as coisas nos momentos do conflito também, nos momentos de conflito interno e momentos de conflito interno. E aí seja o domínio, a honra, a majestade e o poder para todos sempre. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia. Amanhã estamos encerrando parte desses ensinamentos no livro de Provérbios, nessa série, prometendo voltar depois, continuar, porque aqui tem ensinamentos que vão nos conduzir sempre para a vida.
Beijo no teu coração, forte abraço. Amanhã às 10 horas eu espero com você mais uma vez para mais um Café com Coragem. Deus abençoe, um forte abraço. Tchau, tchau.